Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise da empresa Klepper Weber. A análise é de 2020, ainda o período de 2020 não está apurado na sua totalidade, ou seja, os 4 trimestres. Então nós vamos analisar os 3 primeiros trimestres do ano de 2020 e fazer um comparativo com os 3 primeiros trimestres dos anos anteriores. Bom, vamos falar da análise da DRE, que é o demonstrativo do resultado do exercício. A gente começa com a receita líquida, que é o total de vendas da empresa. Teve uma decaída aí de 2014 a 2016, representando uma leve recuperação em 2017 e mantendo o mesmo patamar de número de vendas aí de 2017 a 2020. Bom, a gente tem o custo dos bens vendidos. Custos dos bens vendidos são os custos empregados lá no processo industrial da empresa. Ele é praticamente um espelho da receita líquida. Quando a receita aumenta, os custos também aumentam. Quando a receita diminui, os custos também diminuem. E é o que a gente consegue analisar. A receita era alta em 2014, o custo dos bens vendidos acompanhou, tendo a decaída de 2014 a 2016, a leve recuperação em 2017 e mantendo o mesmo patamar até 2020. Bom, a gente tem o lucro bruto, que é o primeiro resultado de apuração de lucro ou prejuízo do demonstrativo do resultado do exercício. A gente consegue analisar que em 2014 a empresa teve um lucro bruto bem considerável, bem alto, tendo a decaída em 2015 bem forte, caindo um pouquinho em 2016, apresentando uma leve recuperação em 2017, mantendo o mesmo patamar de 2018 e de 2019 a 2020 ela tendo uma recuperação considerável. Bom, a gente tem as receitas, despesas gerais e administrativas, como o nome já diz, são as receitas, são as outras receitas e despesas que não envolvem diretamente o processo produtivo, mas sim o organizacional. Por exemplo, as receitas são recursos que entram no caixa da empresa que são recursos que não estão envolvidos diretamente com a venda do produto da empresa. Aqui envolve venda de ativos fixos, por exemplo, um imóvel, frota de veículos, maquinário, computadores ou alguns móveis que a empresa, alguns móveis de escritório que a empresa deseja vender. Às vezes ela renova o seu layout aí de escritório e fica esses móveis ela resolve vender. Então são outros recursos que não estão envolvidos diretamente com o principal ramo da empresa. E as outras despesas gerais e administrativas são os gastos que a empresa são os gastos que ocorrem através da organização. Por exemplo, administrativo, o salário do pessoal do administrativo, computadores, licenças de sistemas, impressoras, folha de sulfite, manutenção predial, produtos de limpeza, ou seja, são os gastos que são empregados, mas que não estão envolvidos diretamente no principal ramo da empresa, ou seja, não está envolvido diretamente com o principal produto. Analisando o gráfico aqui, está no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Se estivesse no patamar positivo, quer dizer que as receitas superaram as despesas. Dificilmente as despesas não superam as receitas. As receitas geralmente superam as despesas quando a empresa vende algum ativo de alto valor, por exemplo, um imóvel, algum maquinário ou uma frota de veículos. Bom, a gente tem o resultado operacional. Esse daqui, para a questão de avaliação da empresa, é considerado um dos mais importantes. É o famoso EBITDA, né, que é o lucro antes da receita ou despesas financeiras e antes dos impostos. Bom, a gente consegue analisar que ela teve um lucro forte em 2014, caindo, entrando no patamar negativo, ou seja, de prejuízo de 2015 a 2018, apresentando recuperação em 2019, voltando ao patamar positivo, ou seja, o patamar de lucro, e acompanhando essa crescente em 2020.
Bom, a gente tem as receitas e despesas financeiras. Essa conta envolve o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Se está no patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Se está no patamar positivo, a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. De 2014 a 2015 esteve no patamar negativo, ou seja, a empresa ganhou mais, perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro e está no patamar positivo, que foi o ano de 2016-2017, então a empresa recebeu mais do que perdeu. 2018 a 2019 voltou para o patamar negativo e voltando para o patamar positivo em 2020. Essas despesas e receitas financeiras, para falar um pouquinho dela, envolve aí, variação cambial, os juros dos empréstimos que a empresa capta com terceiros e o que a empresa ganha ou perde com seus investimentos. Às vezes a empresa também compra ações de outras empresas aí. Bom, a gente tem o lucro antes do imposto, aqui é a apuração do lucro antes da apuração do imposto. 2014 ela apresentou um lucro forte e tendo uma queda considerável em 2015, entrando no patamar negativo, ou seja, no patamar de prejuízo. De 2015 a 2018 ficou no patamar negativo, ou seja, situação de prejuízo, apresentando recuperação em 2019 e em 2020 acompanhando essa crescente, voltando para o patamar positivo, ou seja, patamar de lucro. Bom, a gente tem um imposto pago para a questão de análise, para a gente não tem poder nenhum de análise, é o que a empresa precisa pagar. Se a empresa não paga, ela está acreditando imposto. Ela pagou imposto em 2014, foi o período que ela lucrou. E em 2018 ela pagou um imposto bem baixo, ela passou por período de prejuízo, pagando imposto em 2019 e 2020. 2015 a 2017 ela passou por um período de crédito de imposto, ou seja, em vez dela pagar, ela acreditou imposto. Bom, a gente tem o lucro líquido, isso daqui é o último lucro, é o que vai ser destinado para a divisão entre os sócios e acionistas, reinvestimento na empresa, reserva estatutária e o que vai ser o lucro acumulado para o próximo período. Novamente está bem parecido com a apuração dos lucros de resultado das contas anteriores. 2014 foi um ano muito bom para a empresa, caindo em 2015. 2015 a 2018 ela ficou no período de prejuízo, apresentando recuperação em 2019 e 2020, voltando a entrar no patamar de lucro. Bom, a gente vai falar um pouquinho da estrutura de capital. A gente vai falar da participação de terceiros. Isso daqui a gente faz um comparativo, divide os empréstimos e financiamentos total pelo patrimônio líquido da empresa, que o ideal quanto menor, melhor. Se tiver acima de... a gente faz um comparativo aqui do percentual do total dos empréstimos e financiamentos em relação ao patrimônio líquido. Ou seja, aqui para a questão de leitura, por exemplo, em 2014 aqui, a empresa teve aí de uns 22% de empréstimos e financiamentos em relação ao patrimônio líquido, que é o capital que foi investido pelos sócios e acionistas, subindo aqui em 2016, chegando no patamar próximo a 25%, e tendo uma forte queda até 2019. Deixa eu só ativar a caneta aqui para ficar mais fácil. E em 2019, entrando aqui no patamar de 10% aproximadamente. Ou seja, a empresa só teve de empréstimos e financiamentos 10% do total do patrimônio líquido. Isso daqui é muito bom. Subindo um pouquinho aqui em 2020, uma leve subida, mas é aqui no patamar de 11%, 12%. A participação de terceiros está muito bom, que o ideal quanto menor, melhor. Bom, a gente tem a composição do endividamento. Aqui a gente analisa a relação entre os empréstimos e financiamentos a curto prazo e o a longo prazo. O ideal é estar abaixo de 50%. O patamar de 50% está aqui. Não está muito certo aqui, mas dá para entender que o patamar de 50% é essa região aqui.
Se estiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida da empresa está a curto prazo e a maior parte está a longo prazo. Se estiver acima de 50%, representa que a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo e a menor parte está a longo prazo. E o ideal para a questão de organização do endividamento da empresa, o ideal é que a maior parte da dívida da empresa, do que ela tem com terceiros, principalmente com bancos e financeiros, esteja a longo prazo e a menor parte a curto prazo, para a empresa ter um tempo suficiente para ela poder quitar em dia o seu endividamento e não ter problemas com os juros, com os juros de atrasos, né? Bom, batendo o olho aqui de 2014 a 2020, sempre esteve no patamar de 50%, ou seja, a maior parte da dívida sempre esteve a longo prazo. A maior parte da dívida da empresa sempre esteve a curto prazo, e a empresa corre um risco enorme aí de não ter caixa o suficiente para poder quitar essa dívida em dia. Bom, a gente tem análise de rotatividade. O primeiro índice aqui é a rotatividade do estoque. Aqui a gente avalia, depois que é produzido, que o produto vai para estoque, quanto tempo ele fica parado lá. O ideal também, quanto menor, melhor. De 2014, o estoque ficou parado aí aproximadamente 4 dias e meio, tendo uma forte queda, chegando ao melhor patamar foi em 2018. O estoque ficou parado aí aproximadamente aí 2 dias, subindo em 2019, ficando aí parado quase 4 dias aproximadamente e caindo um pouquinho em 2020. O estoque ficou em média parado aí 3 dias. Bom, a gente tem um prazo médio de recebimentos. Daqui a quanto tempo a empresa recebe de seus clientes depois de fazer a venda do seu produto. Aqui o melhor período foi em 2018. A empresa, aqui o ideal quanto menor melhor também. A empresa demorou aí aproximadamente 20 dias para poder receber, 20 dias não, 2 dias para poder receber dos seus clientes. O pior período foi em 2015, demorou aí aproximadamente 5 dias e meio, quase 6 dias para poder receber. 2020 teve um aumento aqui em relação a 2018, entrando no patamar de 4 dias e meio, caindo um pouquinho em 2020, entrando no patamar de 4 dias. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar. Isso aqui é depois que a empresa compra seus fornecedores, quanto tempo ela demora para poder pagar. Aqui o ideal, quanto maior, melhor. Quanto mais prazo ela tiver para poder pagar os seus fornecedores, melhor, porque ela tem tempo para poder fazer o seu caixa, ela poder gerar caixa para poder pagar em dia os seus fornecedores. Bom, aqui o pior período foi em 2014, ela ficou 4 dias para pagar seus fornecedores, subindo aqui em 2017, chegando no patamar de 5 dias e meio, caindo em 2019, voltando para o patamar de 4 dias, e em 2020 aqui o melhor período, chegando no prazo aí de 6 dias e meio aproximadamente, ela demorou para pagar os seus fornecedores. Bom, a gente tem uma relação aqui do contas a receber contra o a pagar. A linha mais clarinha aqui é o prazo médio de contas a pagar e a linha mais escura é o prazo médio de recebimento. O ideal, essa linha mais clara sempre está acima da linha mais escura, ou seja, o ideal é a empresa receber primeiro dos seus clientes e depois pagar seus fornecedores. Se a empresa paga primeiro e depois recebe dos seus clientes, ela corre um risco de não ter caixa suficiente e ter que contratar capital de giro, e capital de giro tem um custo. Então, batendo o olho aqui, 2014 e 2015, a empresa pagou primeiro os seus fornecedores e depois recebeu de seus clientes, ficando no patamar neutro aqui em 2016, ou seja, a empresa pagou e recebeu de seus clientes praticamente no mesmo dia. O prazo médio de contas a pagar em 2017 foi superior ao prazo médio de recebimento, isso aqui foi muito bom, ou seja, a empresa recebeu primeiro dos seus clientes e depois pagou os seus fornecedores. 2018 também foi excelente, a empresa recebeu primeiro dos seus clientes e depois pagou os seus fornecedores, alterando aqui a ordem em 2019, mas praticamente neutro, diferença de um dia só.
E 2020 foi um ano excelente. A empresa recebeu primeiro dos seus clientes e depois pagou os seus fornecedores. Bom, agora a gente tem um índice de liquidez, o liquidez geral. A gente faz um comparativo do total que a empresa tem de ativo em relação ao que ela tem total de passivo, ou seja, de obrigações. Que é o ativo, que é os bens e direitos a receber, e as obrigações que a empresa tem que pagar, aqui no caso é o passivo. Aqui no caso a gente faz um comparativo para cada R$1 que a empresa tem de passivo total, quanto que ela tem de ativo. Bom, aqui tá sempre, o ideal é sempre estar acima de 1, o patamar de 1 está aqui. Se tiver acima de um patamar de R$1, ou seja, a empresa tem o ativo da empresa supera o que ela tem de passivo. E aqui batendo o olho, de 2014 a 2020 foi muito acima de 1. Ou seja, a empresa sempre esteve, o seu ativo sempre superou o passivo total da empresa. Ou seja, a empresa sempre teve mais bens e direitos a receber do que obrigações a pagar, de 2014 a 2020. Bom, a gente tem o liquidez corrente. O liquidez corrente é o ativo circulante da empresa em relação ao passivo circulante da empresa, ou seja, é o período operacional, o período de curto prazo, o período de um ano. O ideal é sempre estar acima de 1 também, o ativo circulante superar o passivo circulante ou próximo disso. Todos os anos aqui superaram o período de 1, ou seja, todos os períodos o ativo circulante superou o passivo circulante, salvo 2016, que o ativo da empresa foi bem baixo e não superou o passivo circulante da empresa, ou seja, em 2016 o passivo circulante da empresa superou o que ela tem de ativo. Só para falar, o liquidez corrente é o ativo circulante da empresa e o passivo circulante. Bom, a gente tem o liquidez seca. O liquidez seca, a gente utiliza o ativo circulante menos os estoques, ou seja, a gente utiliza as contas que se transformam em dinheiro com muita rapidez, com muita facilidade, que no caso aí um exemplo é o conta caixa e a conta de investimentos da empresa. Aqui é mais difícil estar acima de 1 em relação ao passivo circulante, porque geralmente as contas de caixa e de conta de investimentos não são tão altas assim. O ideal é estar próximo do patamar daqui de 50 centavos, pelo menos. Aqui todos os períodos estudados superaram o patamar de 50 centavos. Salvo 2016, que entrou no patamar negativo, que foi muito ruim. O passivo circulante da empresa foi muito superior ao ativo seco. Mas restante dos períodos, ela teve uma recuperação em 2017 e vem aqui tem uma leve tendência de alta e uma tendência de alta forte em 2020. Bom, a gente tem um índice de rentabilidade, começando com o giro do ativo. Isso aqui é o retorno das vendas em relação ao que foi investido pelo ativo total da empresa. Aqui para a questão de avaliação, para cada R$1 que foi investido no ativo total, quanto foi retornado de venda. Aqui o ideal também, quanto maior melhor. O melhor período foi em 2014. A empresa teve um retorno aí para cada R$1 que foi investido no ativo total, ela teve um retorno das suas vendas de 75 centavos, tendo uma forte queda em 2016, entrando no patamar daqui de 41 centavos, ou seja, para cada R$1 que foi investido no ativo total, a empresa teve um retorno aí de 41 centavos, apresentando uma recuperação depois de 2016, sendo o melhor período 2019, entrando no patamar daqui de 55 centavos. E tendo uma queda até que considerável em 2020, entrando no patamar daí de 45 centavos aproximadamente. Bom, a gente tem a margem operacional. Isso daqui a gente pega o lucro operacional, o total de vendas pelo lucro operacional, verificar qual foi a margem de lucro operacional da empresa. Aqui o ideal também, quanto maior, melhor. Em 2014 a empresa teve uma margem muito boa, chegando próximo a 20%.
De 2015 a 2018 foi um ano muito ruim para a empresa entrou no patamar de prejuízo, ou seja, a empresa teve margem negativa, ou seja, a empresa não teve lucro sobre suas vendas, apresentando forte recuperação em 2019, entrando no patamar daqui de 8% aproximadamente de margem de lucro, de 8, 7%, e forte recuperação em 2020, entrando no patamar daqui de 13 a 14% aproximadamente aí de margem operacional. Bom, aqui a gente tem a margem líquida, a gente vê o que foi realmente a empresa lucrou, deduzindo imposto, despesas, receitas financeiras, os custos, as despesas gerais e administrativas, ou seja, o que o produto da empresa lucrou de fato. 2014 novamente foi o melhor período, entrando no patamar daqui de 12% de margem líquida. Entrando no patamar negativo em 2015 a 2018, apresentando aqui prejuízo, margem líquida negativa, ou seja, a empresa não lucrou, mas pelo contrário, teve desvalorização. Apresentando forte recuperação em 2019, entrando no patamar daqui de... Nossa, que torto! Entrando no patamar daqui de 4, 5% aproximadamente. E uma excelente recuperação em 2020, entrando aqui no patamar de 11% aproximadamente. Bom, a gente tem a rentabilidade do patrimônio líquido, que foi investido pelos sócios e acionistas em relação ao lucro líquido, que a gente faz um comparativo para cada R$1 que foi investido pelo patrimônio, pelo sócio e acionistas, quanto virou lucro de fato. Aqui ficou na casa de uns 18 centavos. Entrando no patamar negativo em 2015 e 2018, ou seja, o que foi investido pelos sócios acionistas, pelo contrário, não teve valorização, teve desvalorização, apresentando recuperação em 2019, entrando aqui no patamar, difícil de traçar essa linha, entrando no patamar de 4 centavos para cada R$1 que foi investido pelos sócios e acionistas, e forte recuperação em 2020, entrando aqui no patamar de 9 centavos para cada R$1 que foi investido pelos sócios e acionistas. Bom, pessoal, termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Puder também estar deixando um like, já contribui para a continuidade do projeto. Espero aí que contribua na tomada de decisão de vocês. Lembrando que isso aqui é análise fundamentalista, não é day trade. Isso aqui é para você pensar em investir na empresa no período a longo prazo. Então, pessoal, sucesso a todos. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos.